Olá, gente, sou Cristiano Jorge, professor de matemática, aí estou junto com vocês mais uma vez e junto com o Gabarito Enem nesse projeto aí visando a preparação para o Enem. E aí estamos gravando essas aulas do nosso curso extensivo. Bom, o assunto escolhido para hoje é um assunto muito importante, muito recorrente. Qualquer concurso que caia matemática, isso aí vai cair alguma coisa, não tem jeito. É um assunto que está ligado a qualquer concurso. A gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade. Então, por que esse assunto é tão importante? Porque é um assunto que está sempre aí em questão. Sempre que você vai olhar para o teu lado, né, em qualquer hora da tua vida, em qualquer momento, vai ter alguma coisa que você vai falar em porcentagem, em possibilidade de ocorrer, seja num campeonato, por exemplo, de futebol, você está sempre vendo o número, né? Qual é a probabilidade de um time tal ser campeão? Aí você vê lá tantos por cento. Qual é a probabilidade então de um time ser rebaixado para a segunda divisão? Tantos por cento. Numa eleição, qual é a probabilidade de ter um segundo turno? Qual é a probabilidade do candidato tal vencer a eleição? Então você vai procurar em outros ramos aí também. Probabilidades de um cara que fuma ter câncer, por exemplo, de pulmão. Então, se você reparar, tudo ao teu redor, uma hora da vida, uma hora do teu dia, você vai falar um pouquinho sobre probabilidade. Então, é um assunto muito explorado para qualquer banca organizadora de concurso. E com o Enem não é diferente. Vestibulares caíam muito e no Enem costuma cair. E aí tem algumas técnicas, algumas teorias importantes para a gente poder guardar. Então, para começar, a parte bem inicial de probabilidade, a gente vai falar um pouquinho do que é essa probabilidade. Na verdade, quando você fala em probabilidade, você fala em possibilidade. Você tem que entender que, na verdade, a probabilidade é um ramo da matemática que cria alguns modelos matemáticos para analisar, a possibilidade de alguma coisa ocorrer. Quando a gente fala em possibilidade, às vezes a gente fala assim, isso tem 90% de chance de ocorrer. Tem 10 de não ocorrer. Os 10 pode acontecer. Não quer dizer que os 90 é certeza, 90%. Então você tem que entender que a gente cria um modelo para tentar explicar a possibilidade ou não de que um evento ocorra. Sendo que, o cara falou, você tem 99% de chance de sobreviver. Beleza, tinha um de morrer, pode morrer. Então entenda que a probabilidade são possibilidades matemáticas. É como a matemática enxerga o cálculo de alguma coisa acontecer. E para iniciar isso aí, a gente vai falar um pouquinho bem desse início mesmo, até sendo um pouco redundante, a gente vai falar de algumas palavras-chave, algumas palavras importantes quando a gente vai estudar a probabilidade. Por quê? São palavras que estão sempre aparecendo. Então você sempre vai ouvir a palavra evento, que eu já falei antes, espaço amostral, mutuamente exclusivo, probabilidade da união, coisas que vão sempre aparecer em relação à probabilidade. Então, nesse início aqui, eu até disse, a probabilidade vem da necessidade de certas situações. A gente vai prever, tá vendo? Algumas possibilidades da ocorrência de determinados fatos. E aí, a probabilidade se pega em um tipo de experimento, que são os experimentos aleatórios. Na verdade, a gente tem dois tipos de experimentos. Um chamado experimento determinístico e outro experimento aleatório. Eu coloquei aqui o aleatório porque é o que a gente vai utilizar para o estudo da probabilidade. Só para você entender mais ou menos a diferença, o experimento determinístico, como o nome já está dizendo, tem como você prever o resultado desse experimento. Se você repetir por várias vezes esse experimento, você sabe o resultado que vai acontecer. Por isso o nome é determinístico, você determina. Um exemplo, você de calcular, saber o tempo que um corpo que é lançado de um prédio chega até o solo. Se você jogar o mesmo corpo, com a mesma altura, com a mesma condição do tempo, 10 vezes, você vai calcular, você vai saber o tempo que esse corpo chega até lá embaixo. Se você souber a massa do corpo, a altura do prédio, velocidade com que esse corpo cai. Então isso é um experimento determinístico. Não interessa para a probabilidade. Por quê? Porque você sabe qual é o resultado daquilo ali. Já o experimento aleatório, não, ele é diferente. Por quê? É um experimento que, se você repetir por várias vezes, você pode ter vários resultados. Não tem como você prever com exatidão aquele resultado. Então você repetindo esse experimento por várias vezes, você vai ter N resultados diferentes. Não tem como você prever aquilo com exatidão. Você vai calcular uma probabilidade. E aí vai entrar a probabilidade. Você vai estudar uma maneira de prever aquele resultado.
né? Mas aquilo ali você vai, por exemplo, para você entender mais fácil. Você tem uma moeda, a gente vai falar depois disso ali, mas para dar uma adiantada. Você tem uma moeda, a moeda tem duas faces. Você tem a cara e a coroa, né? Se você jogar essa moeda para o alto, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de dar cara? É até fácil você perceber, né? É intuitivo. Bom, se eu tenho dois lados, se eu pergunto cara, 50%. Né? Vou jogar a moeda duas vezes, metade, pode dar uma cara. Só que assim, você pode ficar jogando e só dar coroa. A gente vai estudar um cálculo matemático daquilo acontecer. Mas você pode ficar repetindo esse experimento e aquilo não ocorrer. Então esse experimento é um experimento chamado aleatório. Né? O nascimento da criança, o pai quer ter uma filha, por exemplo. Não tem como ele prever aquilo. Ele pode ter um filho, outro filho, outro filho, outro filho, outro filho. Pode vir uma filha. Então você pode repetir por várias vezes esse experimento e obter resultados diferentes. Então isso é um experimento aleatório. E isso é que a gente vai estudar na probabilidade. Esses tipos de experimentos. Então esses são experimentos aleatórios. O que está escrito aqui eu já dei uma comentada. E aí a gente começa a aprofundar. Outro tópico importante é o que a gente fala de espaço amostral. Isso é muito importante, por quê? Quando você vai estudar alguma coisa, você precisa saber o espaço amostral, né? Na verdade, esse espaço amostral te lembra muito a palavra universo. É o universo que você vai trabalhar. A matemática utiliza muito isso, o universo. Se você reparar, né? Determine o conjunto da solução da equação tal, sendo o universo os números reais. Quer dizer, você só pode trabalhar com os números reais. Né? Determine o resultado da equação tal no universo dos números inteiros. Quer dizer, você só pode trabalhar nos números inteiros. Então, o universo é onde você vai trabalhar. É onde você vai atuar. Então, antes de você calcular qualquer possibilidade, qualquer probabilidade, você precisa estar situado no universo que você está trabalhando. Então, isso é muito importante. E aí, esse universo na probabilidade é mais comum chamar de espaço amostral. O símbolo pode ser um S, né? Image space, aí vem do inglês, ou então um U. Alguns livros utilizam U, até na internet também, algumas apostilas, você pegar para ver, alguns exercícios, usa o U. O U mais referente ao universo, tá? Bom, então o espaço amostral é onde você vai trabalhar. Se você reparar nessas pesquisas que tem aí antes da eleição, né, o cara fala, tantos por cento de chance do candidato tal, ou do candidato X, do candidato Y, e aí lá no final ele fala, foram pesquisadas 2.800 pessoas. Aquele ali é o universo que você trabalhou. Né? A quantidade de pessoas que foram entrevistadas para determinar o resultado daquela pesquisa. Por exemplo, quando a gente fala numa moeda, qual é o espaço amostral da moeda? Quais são as possibilidades que você tem quando você joga uma moeda para o alto? O que pode ter como resultado? Cara e coroa. Então, o espaço amostral no lançamento de uma moeda, cara ou coroa. Já quando você fala de um dado, o espaço amostral do lançamento de um dado, quem são? Quais são as faces que tem no dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso é um espaço amostral. É esse conjunto de resultados possíveis quando você vai utilizar, quando você vai estudar aquilo ali. Bom, e aí a gente começa a aprofundar mais um pouquinho. A gente fala de evento. Se você reparar antes, repara que não foi à toa. O espaço amostral ou universo é um conjunto. Está representado entre chaves, tá? A gente está falando do conjunto de alguma coisa. Então não é à toa que isso está em chaves, é um conjunto mesmo. E aí quando a gente fala de evento, na verdade o evento é um subconjunto contido naquele espaço amostral. Então o evento é um subconjunto, é uma parte menor do conjunto que você vai retirar do espaço amostral. Esse evento vai vir lá do espaço amostral. E aí é como você vai direcionar o teu estudo. É como o cara vai pedir. Na verdade, esse evento é o que pode acontecer. Por exemplo, lançamento de uma moeda. Possibilidade de sair cara. Isso é um evento. Lançamento de uma moeda. Possibilidade de sair coroa. É um outro evento. Então você tem cara e coroa. O evento sair cara. Ou o evento sair coroa. Ou, por exemplo, lançamento de um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O evento de sair um número par. Então, lançamento do dado, quais são os pares? 2, 4, 6. Qual é o evento sair um número primo? Quais são os primos? 2, 3, 5. No lançamento do dado. Então, o espaço amostral é aquele conjunto maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os números pares,
2, 4, 6. Os números primos, 2, 3, 5. Então, isso é o evento, né? Como você vai estudar, né, o que aquilo ali pode ocorrer, como aquilo ali pode ocorrer. Aí eu coloquei aqui, ó, você tem aí, né, o espaço amostral, o lançamento de um dado, que a gente já falou qual é, o evento, por exemplo, 2, 3, 5, né, que é são os números primos contidos nessa face do dado. Então, qual é o evento ali? Ocorrência, quando você joga um dado, da face voltada para cima, ser o número primo. E aqui estão os números primos dentro dos números, lógico, que formam esse dado. Bom, então, isso é o evento. Continuando, a gente vai falar um pouquinho na classificação de eventos. Você pode classificar esses eventos. Ah, como assim? Né? Você pode dar nome a esses eventos. Você tem algumas possibilidades de eventos mais importantes, mais características. E aí a gente vai determinar o nome desses eventos. Por exemplo, um é bem fácil, né? Eventos simples. O que é um evento simples? Aqueles eventos formados por um único elemento do espaço amostral. Então, um evento simples, você pegou lá, por exemplo, o lançamento de um dado. Ó, qual é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, dentro desse lançamento do dado, eu pergunto assim, quais são os números divisores de 5? No lançamento do dado, quais são os divisores de 5 na face do dado aí? Só o 5. Então, ó, A é o evento e o resultado, 5. Só tem um elemento? É um evento simples, beleza? Não falei antes, mas posso falar agora, não tem problema. Geralmente, quase sempre, né, a gente usa, tanto para representar o espaço amostral e os eventos, uma letra maiúscula. Tá? Como a gente já usava em conjunto, continua essa ideia. Então, evento simples é aquele cara que só tem como resultado um elemento do espaço amostral. Bom, o outro, evento certo. O que é o evento certo? Tem um exemplo aqui, né, dos números divisores de 720, mas vou falar até um mais fácil. Por exemplo, você lançou o dado. Qual é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu falo para você assim, ó. O evento agora, possibilidade no lançamento de um dado ser um número menor que 7. No lançamento do dado, quais são os números menores que 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você reparar, esse evento é exatamente igual ao espaço amostral. Então, isso é um evento certo, quando o evento é igual ao espaço amostral. Então, o evento certo é quando aquele evento tem os mesmos números, os mesmos elementos do espaço amostral. Quando você joga um dado, se eu perguntar para você qual é a chance de cair um número menor que 7? Todos ali são menores que 7. Então, isso é um evento certo. Bom, o evento impossível, ainda continuando, tem esse exemplo aqui que você vai ler, mas tem um exemplo até mais simples de você entender. Lançou um dado. Eu pergunto para você, qual o evento possibilidade cair um número maior que 6 no lançamento do dado? Lançamento do dado, ó, qual é o espaço amostral do dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pergunto, possibilidade de cair um número maior que 6. Tem algum número maior que 6 aí escrito na face do dado? Não, não tem. Então, tem algum elemento, esse evento? Não. Então, esse é chamado um evento impossível. O evento impossível é aquele evento no qual o conjunto é vazio. Não tem nenhum elemento. Né? Não tem no dado, por exemplo, nenhum número maior que 6. Se eu falasse maior ou igual a 6, o 6 até entraria. Mas eu falei maior que 6. Então não tem no dado nenhum número maior que 6. Evento união e evento interseção são simples, tá? Você vai pegar dois eventos e aí vai unir, vai ter um evento chamado união. Vai pegar dois eventos, vai comparar esses dois eventos. Quem tiver na interseção é chamado evento interseção. Né? Aqui eu tenho o evento A, por exemplo, quando esse face superior ao lançamento de um dado ímpar menor ou igual a 3. Está aqui, 1 e 3. O evento B, ocorrência na face superior ímpar maior ou igual a 3. Né? 3, 5. E aí você juntou os dois, tem esse evento aqui, ó, evento união. Aqui o evento A, 2 e 4, ocorrência superior ao lançamento de um dado par e menor ou igual a 4. O evento B, você fez a interseção, ó, 4. Então, evento união e evento interseção, bem parecido com a ideia de conjunto mesmo, né? É um evento união, é quando você junta dois eventos, tem um evento maior. Evento interseção, pegou dois eventos, se tiver algum elemento comum, você tem um evento interseção. E aí a gente tem os eventos mutuamente exclusivos, importantes, porque às vezes algum exercício, algum texto, até Enem, né, que é meio... tem muito texto, às vezes o cara até coloca lá, sabendo que os eventos são mutuamente exclusivos. Outra palavra também importante, antes da gente falar nisso,
é uma coisa chamada equiprováveis. O que é uma coisa equiprovável? É aquilo que tem a mesma chance de ocorrer. Né? Quando você está estudando probabilidade, você pega esses eventos equiprováveis, né? Que eles têm a mesma chance de ocorrer. Bom, mesma possibilidade de ocorrer. Aqui, os eventos mutuamente exclusivos, importante você saber, ter essa definição com você. O que é um evento mutuamente exclusivo? Na verdade, evento mutuamente exclusivo é aquele que, quando você faz a interseção dos eventos, você tem como resultado o conjunto vazio. Você tem dois eventos, se você fizer a interseção desses eventos, o resultado é um conjunto vazio. Exemplo, ó, conjunto A. O evento da ocorrência da face superior ao lançamento de um dado, o número divisor de 6. Quais são os divisores de 6 no lançamento de um dado? 1, 2, 3, 6. O evento B. O evento da ocorrência da face superior, um divisor de 5. Quem é? O 5. E aí, quando você faz a interseção desses eventos, né, a interseção, só relembrando lá a ideia de conjunto, a interseção é quem é comum, quem repete. Quem é comum aqui? Tem alguém? Não. Não tem ninguém que é comum aos dois ali, não tem. Então essa interseção é um conjunto vazio. Então você pode dizer que os eventos A e B são mutuamente exclusivos. Então se tiver dois eventos cuja interseção é um conjunto vazio, esses dois eventos são chamados de mutuamente exclusivos, tá? Bom, o evento complementar, o nome já te dá a ideia, como a gente também já viu em conjunto, né? É a ideia de complemento, um evento complementa o outro. Aqui você tem de novo, ó, lá no dado, ó, A, o evento da ocorrência da face superior, lançamento de um dado, seja um número ímpar. Quais são os ímpares do lançamento do dado? 1, 3, 5. O complementar de A, geralmente a gente usa essa barra, né, esse travessãozinho em cima da letra, para representar que o evento é complementar. Então, A complementar, quem é? É o que faltou lá. Aí eu digo assim, por exemplo, ó, ocorrência da face superior no lançamento de um dado, um número par. Se você juntar os dois, você tem o espaço amostral. Então isso é o evento complementar. É quando você completa o evento que você já tem, e aí quando você complementa, você forma um espaço amostral. Então o evento A, 1, 3, 5. O evento B, na verdade eu chamei de A barra, porque eu complemento 2, 4, 6. Se você juntar esses números a esse e formar um conjunto maior, você tem um espaço amostral no lançamento de um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, isso é o evento complementar. E aí, continuando, a gente vai falar aí na primeira formulazinha de probabilidade. Até costumo dizer que é a fórmula um pouco até intuitiva. Você acaba utilizando ela, mesmo acho que sem saber um pouquinho de probabilidade, né? Se você quiser saber, por exemplo, lá na moeda, se eu perguntar para você, qual é a chance de cair cara? Né? Você logo de cara manda, né? Sem trocadilho, logo de cara manda. Pô, eu tenho cara e coroa, se eu perguntar cara, eu tenho metade. 50%, 1 em 2. O coroa, mesma coisa. Cara e coroa, se eu perguntar coroa, metade. Então isso aí, intuitivamente, você já está utilizando essa ideia do cálculo de probabilidade. Então essa fórmula inicial é bem simples, né? Eu vou até aqui já resumir. A probabilidade de que um evento ocorra é sempre o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Lógico que isso vale para o espaço amostral, quando você tem espaço amostral que tem elemento, né? Não vale espaço amostral que não tem elemento. Por isso que eu boto aqui, NS diferente de zero. Só para a gente dar uma recapitulada aqui. Esse N aqui significa número de elementos. Então, na forma da probabilidade, você vai ver esse N. Por que um N? N é número de elementos. Então, o cálculo da probabilidade depende do número de elementos, né? Seja do evento, seja do espaço amostral. E aí, eu tenho aqui, ó, por exemplo, quando a gente falou lá do dado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pegar o pilotinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, lá no lançamento do dado. Vamos chamar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu pergunto para você, eu quero o evento é sair par. A ocorrência do número par. Número par. Quais são os pares ali? 2, 4, 6. Para eu determinar essa probabilidade,
eu preciso contar esse número de elementos. Então aqui, ó, número de elementos do espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É numérico, é quantidade. Número de elementos do evento, vou botar um Nzinho minúsculo, ó, número de elementos do evento, quem é? 3. E a probabilidade manda você dividir sempre a quantidade de elementos do evento pela quantidade de elementos do espaço amostral. Então a probabilidade de ocorrência do número par, ó, 3, que é o N do evento, dividido por 6, que é N do espaço amostral. E aí eu tenho 1 sobre 2. Tá? Interessante assim na probabilidade, em alguns exercícios, o cara até deixa em forma de fração. Alguns ele coloca em porcentagem. E aí você precisa relembrar as técnicas para passar para porcentagem, né? Só rapidamente aqui. Vamos só relembrar, uma bem simples, né? O próprio 1 sobre 2. 1 sobre 2, ó, quando você divide, dá 0,5. Quando eu digo porcentagem, em forma percentual, eu quero passar o quê? Alguma coisa sobre 100. Então, na verdade, eu vou andar com a vírgula 100, 2 zeros para a direita. Então, a vírgula está aqui, vai andar para cá. Para você tirar essa vírgula e aparecer o percentual, você vai andar 1, 0, 2. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Ó, 50%. Tá? Se você tiver 1 sobre 3, por exemplo, né, quando você divide aí 1 sobre 3, vai dar o quê? 0,333. Aí você aproximadamente andou 2 casas, ó, 33,3%. Então é assim que a gente passa a fração para a forma percentual, ou porcentual, né? E aí, continuando, a gente vai ver aí, aqui o exemplo, até já fiz antes, né? Lançamento de um dado, qual é a probabilidade de obter um número divisor de 6, ó. Aqui o espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os divisores de 6, quem são? 1, 2, 3, 6. Ó, número de elementos, tá vendo? Número de elementos do evento, 4. Número de elementos do espaço amostral, 6. Qual é a probabilidade? Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 4 sobre 6, 2/3. Se quiser passar para percentagem, né, ou você multiplica por 100, fazendo aquilo que eu te falei, ou dividindo, mesma coisa. E aí eu tenho 66,67%. Bom, uns exercícios até simples para a gente poder visualizar, ó. No lançamento de um dado honesto, determine a probabilidade de obter um número par. Às vezes o cara se pega muito nisso na matemática, né? Ele sempre coloca lá, lançamento de um dado honesto, ou então lançamento de um dado não viciado, porque a matemática está considerando que o dado seja natural, que ele não seja manipulado. Porque existem maneiras de você manipular, por exemplo, um dado, né? Alguns lugares de jogo aí, de repente ele manipula um dado, colocando aí algum equipamento, alguma coisa que ele caia, por exemplo, mais uma face do que outra. Para a matemática isso não vale. Vale o dado que é não viciado, ou o dado que é honesto, né? Então, ó, foi o que eu já falei antes, já fiz antes, ó. Qual é a chance de cair o número? Par. A gente já viu, 1 sobre 2. Mais um exercíciozinho interessante, ó. Ao lançar um dado, muitas vezes uma pessoa percebeu que a face 6 saía com o dobro da frequência da face 1 e que as outras faces saíam com a mesma frequência esperadas em um dado não viciado. Tá vendo a palavra não viciado? Aqui ele colocou a palavra honesto e aqui a palavra não viciado. Mesma coisa. Qual a frequência da face 1? Bom, o cara tem um dado, ele saiu jogando aí e observou o quê? Ó, cadê? A face 6 sai o dobro da frequência da face 1. Então lá na face 1, ó, eu não sei quanto é, eu chamei de x. Se na face 6 é o dobro, então na face 6 a possibilidade 2x. Então probabilidade da face 1, x. Probabilidade da face 6, 2x. E aí ele diz que nas outras, quais são as outras faces? 2, 3, 4 e 5. A frequência é a mesma. Qual é a frequência natural quando você joga um dado de cada face? Qual é a chance de cair a face 3 no lançamento do dado? 1 para 6. Qual é a frequência natural de cair a face 5 no lançamento do dado? 1 para 6. Então, ó, probabilidade da face 2, probabilidade da face 3, 4 e 5, 1 sobre 6. E aí, o que ele quer saber? Qual a frequência da face 1? O que você vai fazer? Você sabe que se você somar isso tudo aqui, você tem 100% de chance. Como a gente está falando de valor inteiro, então é 1. É 100% e 1, mesma coisa. Então, ó, probabilidade da face 1 mais a probabilidade da face 2, face 3, face 4, face 5, face 6, 1. Aí eu só substituir, ó, face 1x,
Face 2, 3, 4, 5 é tudo 1/6, porque é a frequência natural, está dito no problema. E a face 6 é o dobro da face 1, a gente já tinha escrito ali em cima, 2x. Isso tudo dá 1. Fazendo as operações aqui, que a gente tem que fazer com essas frações, eu acho que 2x igual a 1 e x igual a 9. Como ele perguntou na face 1, qual é a probabilidade da face 1? Não é x? Qual é o valor de x? 1/9. Alternativa C. Então, um exercício interessante, simples, mas tem que ter cuidado com algumas coisinhas aí, né? Você não pode esquecer, então, que a gente falou aí desde o início da aula, importante, alguns conceitos importantes de evento, espaço amostral, de tipos de evento e a própria forma do cálculo da probabilidade. Bom, espero que vocês tenham curtido, aprendido alguma coisa e a gente vai se encontrar em uma outra ocasião falando mais um pouquinho aí de probabilidade. Um abraço para todo mundo.